Meus amigos e amigas, estamos tentando mostrar para você, ou seja, provar para você os últimos acontecimentos até o juízo final, ou seja, o fim deste mundo corrupto e cheio de pecados e de tantas coisas ruins e perversas que acontecem neste mundo. E também a morte não existirá, nem pranto, nem dor, nem clamor, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz: Eu ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas, meus amigos e amigas, para acontecer isso, o nosso Senhor Jesus tem que reinar 1000 anos aqui nesta terra, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Então vamos ver o que o Senhor Jesus fala em suas palavras, que diz: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, você viu, meu amigo, como o Senhor Jesus vai reinar aqui nesta terra? Ao contrário dos falsos pastores que pregam ou anunciam o contrário. Veja o que diz no versículo 11. Eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Versículo 12. Que com grande voz diziam: Digno és o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e ações de graça. Veja, meus amigos, e para provar, ao contrário de que os falsos pastores pregam ou proclamam, veja o que a Bíblia afirma em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: E vi tronos a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, meus amigos, Jesus, o nosso Salvador, tem que reinar 1000 anos aqui nesta terra. Então virá o fim.
ou seja, o juízo final. E ele entregará o reino para Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Veja o que diz. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, meus amigos, vocês viram que a Bíblia desmente qualquer mentira? Então, não adianta os falsos pastores inventar pregações de suas próprias teoria, ou seja, sabedoria desta terra. Veja, meus amigos, o que está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 22. Porque aqueles que Deus o abençoa herdarão a terra, e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Então, meus amigos, o Senhor Jesus será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o seu nome, ou seja, Rei dos Reis. Meus amigos, além de nosso Senhor Jesus reinar aqui na terra, ele comprará para Deus reis e sacerdotes em todas as nações, como está escrito. Apocalipse 5, versículo 9. Veja o que diz. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Porque além da Nova Jerusalém, existirá várias nações sobre a face da terra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Veja o que diz. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto e de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi todas criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder,
para todo sempre. Meus amigos, preste bem atenção nessas palavras. Se você não quer mais ser enganado por esses falsos pastores, confira nas palavras de Deus, ou seja, a Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, veja o que diz. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, do inferno. Versículo 8. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então, você viu, meus amigos, aonde Jesus está reinando? Quando acabar os 1000 anos aqui na terra, ao contrário dos falsos pastores que anunciam ou falam, então, dando continuamento na palavra, você viu que todos se ajuntaram. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Eles se ajuntaram para a grande batalha. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, ou seja, os que profetizam o erro, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, meus amigos, vocês viram que o reinado de Jesus vai ser aqui na terra. A palavra de Deus afirma, ou seja, prova para você. Você viu, meu irmão, que a Bíblia afirma ao contrário do que estes falsos pastores pregam ou ensinam? Então, veja o que está escrito em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Veja o que diz. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foram instruídos, ou seja, ensinados. Então, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.